Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória de estarmos mais uma terça-feira para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, e nós iremos ler do versículo 12 ao versículo de número 17. Hoje nós vamos estudar a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo. Vamos ficar em pé para nós fazermos essa leitura da palavra de Deus. Parece que começou uma chuvinha. Quando a gente pensa que vai parar a chuva, ela está voltando, né? Ontem eu estava em Alfenas, um sol terrível. O Daniel mandou mensagem dizendo que estava caindo água aqui em Nova Resende. E calor em Alfenas, indo com o ar ligado. Quando chegou na serra aí, já desligamos o ar, abrimos o vidro, aquele vento gelado, gostoso. Eu estou torcendo que na panha aí a temperatura cair pelo menos a 1 grau. Os irmãos, os irmãos ficam bravos quando eu falo isso, que eu gosto de frio. Aí Deus vai abençoar e vai dar força para os irmãos ficar quente, mesmo no frio. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Nós vamos orar. Convido o nosso irmão Denilson para estar fazendo essa oração. Quantos nessa noite precisam de oração? Vamos estar orando pelos outros. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, né? E eu peço oração ao meu favor também. Quinta-feira eu vou fazer uma ressonância do joelho. Peço que os irmãos me ajudem em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, ó Pai, juntamente, ó Pai, aleluia, Jesus, com os irmãos, para mais uma vez, Senhor, aleluia, Jesus, aprender, Senhor, aleluia, Jesus, algo vindo de Ti, ó Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, ó Pai, abrindo nosso coração, nossa mente, ó Pai. Usa, Senhor, o Teu servo, ó Pai, a qual vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, ó Pai. A cada um aqui, ó Pai, a qual pedir oração, Senhor, nessa noite, o Senhor conhece a cada necessidade, ó Pai. Abençoa os familiares de cada um, ó Pai. Senhor, assim, ó Pai, eu te peço, ó Pai, e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando as 7 cartas do Apocalipse. Nós estudamos a primeira igreja de Éfeso, a segunda a igreja de Esmirna e hoje a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo também não aparece em outros textos da Bíblia, a não ser aqui nessa carta que o Senhor enviou a ela. Também é uma das igrejas que estava localizada ali na Ásia Menor. Também, provavelmente, essa igreja foi alcançada pelo ministério do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Éfeso por 3 anos. A mesma coisa que aconteceu com a igreja de Esmirna. Esmirna era mais próximo, né, de Éfeso. Agora, Pérgamo é um pouco mais distante, aproximadamente
150 quilômetros ela ficava da cidade de Éfeso. Mas não há dúvida, né, que ela tenha sido fundada por um dos conversos através do ministério do apóstolo Paulo. Essa cidade era uma das capitais da província na Ásia do Império Romano. O Império Romano, ele tinha suas capitais em cidades estratégia ali para facilitar a administração. Então a cidade de Pérgamo era uma dessas capital, era uma dessas províncias de onde estava o movimento do governo do Império Romano. Então isso significa que era uma cidade muito importante. A economia daquela cidade era uma cidade rica, era uma cidade importante. E ali também tinha uma igreja. Então, a igreja de Pérgamo. O versículo 12 começa dizendo ao anjo da igreja. Mais uma vez, nas 7 cartas, a carta é destinada ao pastor da igreja. Eu já disse aqui desde a primeira terça-feira que os anjos ali não é o anjo espiritual, não é o ser espiritual, é o pastor. Cada pastor dessas 7 cartas, dessas 7 igrejas, eles são chamados aqui no Apocalipse de anjo. Então nota mais uma vez que o tratamento de Deus com a igreja sempre passa pelo pastor. Deus, ele não quebra a hierarquia que ele mesmo estabeleceu. Deus comunica com o pastor e depois, através do pastor, ele comunica com a sua igreja. Ainda no versículo 12 diz: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aqui o Senhor se apresenta conforme ele tinha sido visto, por João no capítulo 1, versículo 16. Ali no versículo 16, João, ao ter a visão de Cristo glorificado, ele diz que da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes é que corta dos 2 lados, né? Então os 2 lados são afiadas, os 2 lados corta. E essa espada sai da boca de Cristo. Isso quer dizer que Jesus é aquele que julga a sua igreja por meio da sua palavra. A palavra de Cristo é que nos julga. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo número 28, assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa julgará no último dia. Então, quando o Senhor se apresenta àquela igreja, como aquele que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, ele está dizendo que ele julga a sua igreja através da sua palavra. É por isso que Pedro vai dizer que o julgamento do Senhor já está acontecendo. Muitas vezes nós pensamos que a igreja, ela será julgada no tribunal de Cristo, né, que é o bema, o tribunal de recompensa, onde será dado o galardão, e muitos pensam que é lá que ele será julgado. Não. A Bíblia já diz que o julgamento dentro da casa de Deus já começou. Esse julgamento, ele está acontecendo pelo poder da palavra. A palavra que sai da boca de Cristo, a palavra que é transmitida no altar, ela é que traz já o julgamento sobre a nossa vida. Isso é importante, o Senhor se apresenta desta forma, porque ele vai repetir lá no versículo de número 16, que ele virá sobre aquela igreja se ela não se arrepender, e ele vai julgá-los com a espada que sai da sua boca. A palavra vai estar fazendo o julgamento. Então, ao momento Jesus fala assim: não é eu que vos julgo, quem vos julga é a palavra que eu vos falo. Então, esta palavra é que nos julga. Tanto que nos Salmos, né, no Saltério, você tem no Salmo 119, aquele salmo importantíssimo que louva a palavra, que engrandece a palavra, que o salmista diz que a palavra é lâmpada para o pé, luz para o caminho. Acho que foi o Eric que diz aqui na aula
que alguém comparou essa questão como o carro, né? A luz baixa e a luz alta. Quando você está andando numa autoestrada à noite, você, quando está mais claro, luz baixa, e quando está escuridão, não vem nenhum carro na sua frente, você liga o farol alto. Então, a palavra, ela nos ilumina próximo a nós e longe de nós. O salmista diz: como purificar ao mancebo o teu caminho, observando conforme a tua palavra. Então, a palavra, ela nos julga, e ao nos julgar, ela está nos limpando. É o que Jesus diz em João capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, quando nós aceitamos a palavra e nós nos enquadramos na palavra, nós somos limpos por esta palavra. Quando Jesus diz assim: bem-aventurados mansos, mansos são aqueles que aceitam a submissão, que estão submissos à palavra de Deus, que aceitam a palavra de Deus, que se deixam purificar pela palavra de Deus. Então a palavra, ela sai da boca de Deus para o nosso coração, para a nossa purificação. O versículo de número 13 diz assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. E no final do versículo 13, o Senhor diz assim: onde Satanás habita. Olha o lugar aonde Cristo estabeleceu a sua igreja. Cristo estabeleceu a sua igreja onde está o trono de Satanás, onde Satanás governa. Trono aqui fala de governo, onde Satanás governa. E se ele governa ali, então ele também habita ali. Por que o Senhor fala desta forma? Porque a cidade de Pérgamo era um centro religioso pagão. Ali estava o trono de Satanás, literalmente. Ali eles adoravam diversos deuses. Ali tinha templos ao imperador romano. Tinha um templo lá a Trajano, também a Severo. Ali tinha o templo de Zeus. Tinha um templo também dedicado a Atena. Tinha um templo dedicado a Dionísio. Tinha um templo dedicado a Ascrépio. Ascrépio é aquela serpente, era o deus da medicina. Você vê os símbolos da medicina, esses que os médicos usam, esse avental branco. Aí você olha ali o símbolo, tem uma serpente enrolada numa taça. É Ascrépio. Era conhecido como deus da medicina, da cura. Tinha um templo desse deus lá, onde estavam espalhados serpentes, cobras, que não possuíam veneno. Então as pessoas dormiam naquele templo, para que as serpentes pudessem passar sobre eles e eles serem curados. Então toda a cidade de Pérgamo era um centro religioso pagão. Ali, o paganismo, a idolatria, era totalmente normal. O lugar era o trono de Satanás. O lugar era onde o nome de Deus estava fora. Era o nome desses deuses que era cultuado. Então o Senhor diz: aí está o trono de Satanás. Aí é onde ele mora. Paulo, ele vai dizer que os ídolos nada mais é. Não é nada o ídolo. O problema é o que está atrás do ídolo, que é justamente a intenção diabólica de desvirtuar a adoração de Deus para ele, o diabo. Então aquilo que o diabo não conseguiu lá no princípio, quando ele diz: eu subirei acima de Deus, eu farei o meu trono, eu serei adorado como Deus, e Deus o lançou de alto a baixo, ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua liberdade de estar com Deus. Ele requer a adoração dos homens através dos ídolos. Então no lugar aonde é o centro da idolatria, aquele lugar é morada do diabo. Aquele lugar é onde ele estabeleceu o seu trono. Então quando o Senhor fala assim: eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás, onde Satanás habita, ele está dizendo nesse sentido. Ali é o lugar onde Satanás literalmente é adorado. Mas há uma coisa interessante aqui quando ele fala o lugar onde você mora. Porque aqui a palavra no grego é katekaiman.
essa palavra quer dizer morada permanente. E normalmente é usado para a moradia do crente a palavra paróiken, que é a morada transitória. Porque biblicamente, a nossa morada aqui é transitória, não é permanente. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que a nossa cidade está no céu, Paulo escrevendo aos Filipenses. Em Hebreus capítulo 13, versículo 14, o escritor diz: porque nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, quando a Bíblia vai falar do crente aqui na terra, não usa uma morada permanente, mas usa o termo relacionado à morada transitória. Então, por que Jesus fala que você mora aí e usa um termo para morada permanente? Jesus não está criticando a igreja aqui. Pelo contrário, você vai ver no versículo 14, no versículo de número 13, aqui ele fala, no versículo, e ele elogia essa igreja no versículo 13. Então, ao fazer isso, ele não está chamando a atenção da igreja. Não, mas ele está transmitindo uma verdade. Que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos presentes aqui na terra, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade como crentes, que é influenciar o mundo. Uma pessoa transitória, ela não influencia. Uma pessoa que está aqui hoje, amanhã em outro lugar, ela não consegue influenciar. Mas uma pessoa que é permanente, ela influencia. Então, ainda que a nossa morada é no céu, ainda nós, como filhos de Deus, crentes em Cristo, nós somos transitórios aqui na terra. Todavia, a nossa morada, enquanto estivermos aqui, ela é permanente. Então nós temos que influenciar. O que o Senhor está falando para esta igreja é isso. Eu sei que vocês estão trabalhando para influenciar aí aonde Satanás habita, mas vocês estão aí tentando influenciar. Nós temos que influenciar as pessoas ao nosso redor com o evangelho de Cristo Jesus. A nossa conduta, a nossa fala, os nossos gestos, a maneira de nós estar neste mundo tem que ser de tal modo que o nome do Senhor seja glorificado e as pessoas queiram ter o mesmo Jesus que nós temos. Então o Senhor nos chamou para que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós sejamos pessoas que influenciam a nossa geração. Então o Senhor Jesus diz: eu sei que o lugar onde vocês moram, onde vocês estão tentando influenciar, eu sei que não é fácil, porque eu sei que aí está o trono de Satanás, eu sei que aí é onde ele habita. E o Senhor vai dizer ainda no versículo 13: sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Apesar daquela igreja estar habitando num lugar terrível, aquela igreja está mantendo a fé em Cristo. Aquela igreja é perseverante na fé, e Jesus está elogiando eles por isso. Vocês, apesar do lugar que vocês habitam, que é onde está o trono de Satanás, aonde Satanás também habita, vocês não estão negando meu nome, vocês estão perseverando na fé. Judas, ele vai dizer no versículo 3, porque Judas é apenas um capítulo, ele fala sobre nós lutar pela fé que uma vez foi dada a todos, ou foi entregue a todos os santos. Nós recebemos uma fé, aquela fé que o Senhor nos confiou para nós sermos salvos. Aquela fé salvífica, ela se torna a fé dinâmica, a fé que crê, a fé que obedece, a fé que se submete à autoridade divina. Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que ele guardou essa fé. Então essa fé que o Senhor nos deu, Efésios capítulo 2, versículo 8,
ela tem que ser dinâmica na nossa vida. E nós temos que lutar por ela. Nós temos que guardar ela. Nós temos que confessar ela. Confessar a fé. Vocês não negou a fé. Vocês estão confessando a fé. Eles estavam tentando influenciar, apesar de tudo e de todos. Muitas vezes nós arrumamos desculpas para nós não testificarmos de Cristo. Essa igreja é uma prova que nenhuma desculpa ela perdura diante da fé que o Senhor nos deu. Eu não prego por causa que a predestinação é incondicional, Deus salva quem quer. Eu não prego porque a predestinação é condicional, é quem quer. E por aí nós arrumamos desculpa para não pregar o evangelho, para não testificar de Cristo. E aquela igreja que está naquele lugar, eles estão tentando influenciar aquele lugar terrível. E eles estão confessando, eles estão proclamando a fé que o Senhor deu a eles. Queridos, a Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Paulo escrevendo a Timóteo na sua segunda epístola. Pregue e insista tempo e fora de tempo. É interessante que Jesus é o Criador de todas as coisas, não é isso? João 1 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e nada que foi feito se fez. Quando Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Senhor Jesus estava lá com o Pai. Paulo escrevendo aos Colossenses diz que todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por ele, capítulo 1 de Colossenses. O Senhor com essa estabeleceu tempo e estação. Mas a Bíblia diz que um dia Jesus passando por uma figueira, ele procura fruto na figueira e ele não acha fruto, ele amaldiçoa aquela figueira. E o escritor sagrado deixa bem claro, não era tempo de figos. Ora, se ele criou, se ele fez, se ele estabeleceu, sabendo ele que não era tempo, por que ele foi procurar fruto? E porque não encontrando fruto, ele amaldiçoou a figueira. Os estudiosos dizem que não era tempo da produção, mas a árvore já estava toda cheia de folhas. Sabe quando antes da árvore produzir, até os frutos temporãs, ela fica toda bonita, cheia de folhas, que você pensa que tem alguma coisa e não tem nada. Diz então, alguns estudiosos tentam trazer essa interpretação, que a figueira tinha beleza, mas não tinha fruto. Contextualizando, porque muitas vezes nós temos beleza demais, mas nós não produzimos fruto nenhum para a glória de Deus. Aquela igreja, apesar de estar num lugar tão terrível, ela está produzindo fruto, ela está pregando a palavra de Deus. Aí o Senhor vai dizer, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês aí onde Satanás habita. Nós não temos informação nenhuma sobre Antipas. O servo de Cesareia também não cita Antipas, mas Jesus diz que ali existia um homem chamado Antipas, que ele era uma testemunha de Cristo, que ele era fiel a Cristo, e ele foi morto ali por causa da palavra de Cristo. Mas aquela igreja tinha uma fé tão dinâmica, que apesar dela contemplar um dos seus membros ser morto por causa do evangelho, ela continuou confessando a fé em Cristo Jesus. Somente um crente que é a habitação do Espírito Santo. Querido, a nossa vida é de altos e baixos. A nossa vida é de vitórias e fracassos. A nossa vida é de lutas e vitórias e algumas vezes derrotas. Essa é a vida que nós vivemos. A vida não é fácil. A vida não é fácil. E nós muitas vezes deixamos nos levar por isso. E nós abandonamos a Cristo diante de uma adversidade. Agora aquela igreja, mesmo vendo um membro do seu corpo
sendo morto por causa do evangelho, essa igreja continuou firme, confessando a fé em Cristo Jesus. Mas a confessar aqui não é dizer eu creio em Cristo. Confessar aqui é viver plenamente para Cristo. Tem muitas pessoas que não são crentes, não conheceram a palavra de Deus, e confessam mais a Cristo aí fora do que nós. Há pessoas que ainda não tiveram a revelação de Cristo na vida deles, e eles não fazem nada de errado. Eles não se prostituem, eles não enganam, eles não roubam, eles não mentem, eles não fazem nada de errado. Eles andam com um testemunho, não, eu acredito em Cristo, eu acredito nisso, nos dogmas da igreja. Não é essa a fé que ele estava defendendo. A fé aqui que eles negaram foi uma vida piedosa e dedicada a Cristo. Então, apesar de um deles ser morto por causa desta confissão, eles continuaram confessando e vivendo uma vida plena para com Deus. E vai continuar então agora, o versículo 14. Tenho, porém, contra ti algumas coisas. Jesus acabou de elogiar a igreja. Uma igreja fiel, uma igreja que não nega o seu nome, uma igreja que, apesar das adversidades, ela continua perseverando. Mas o Senhor diz: tenho, porém, contra ti algumas coisas. Queridos, não existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Igreja tem todo tipo de gente. Igreja tem todo tipo de caráter. Igreja tem todo tipo de temperamentos. Não existe igreja perfeita. Há pessoas que estão procurando uma igreja perfeita. Ah, não congrego ali porque ali tem isso, eu não congrego lá porque lá tem aquilo. Igreja é imperfeita por natureza. O Senhor Jesus, ele diz assim, ó, o reino dos céus é como uma árvore que cresce e os pássaros vêm fazer ninho nela. Na minha casa, fica ali próximo à área verde, e tem uma varanda. Rapaz, que sofrimento aquilo ali. Porque os pássaros querem fazer ninho lá, e eles defecam. Aí você olha na madeira assim, está tudo branco. Você lava, no outro dia está tudo branco. Você já, uma árvore aqui na praça, onde tem uma árvore que os pássaros vêm aninhar. Você passa no chão, você não quer nem sentar ali. Porque você vai sentar ali, você vai sair manchado dali. Você vai ser premiado. Não é assim? O que Jesus quis dizer, quando ele diz que o reino, que a sua igreja é como uma árvore, é que ela não seria perfeita, ela teria coisas que nós gostamos muito. Ela tem coisas que nós não aceitamos muito bem, mas é a igreja de Cristo. E apesar de tudo isso, é de Cristo. É de Cristo. Ele diz que a sua igreja é como um dono de casa que semeia o trigo e vem um inimigo e semeia o joio. O servo diz, Senhor, vamos arrancar o joio. Ele diz, não, não vai arrancar o joio. Porque se você arrancar o joio, você arranca o trigo também. A igreja é imperfeita. Tem todo tipo de gente. Tem gente humilde. Tem gente orgulhoso. Tem gente que submete a autoridade. E tem gente que se levanta contra a autoridade. Tem gente que pega na tua mão para caminhar. Tem gente que não pega na tua mão. Tem gente que te abraça e tem gente que não te abraça. Tem gente que vê você sofrendo, pega no teu ombro e vai te empurrar, vai te ajudar. Tem gente que vê você sofrendo e vai querer te matar de uma vez. É a igreja de Cristo Jesus. Ah, não, mas eu procuro uma igreja perfeita. Ora, Jesus não é Deus. Na sua humanidade, ele não foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Olha os 12 discípulos que ele tinha. E um era ladrão. Agora,
se os próprios discípulos, que foram excluídos pelo próprio Jesus, eram imperfeitos, por que você acha que a igreja hoje vai ser perfeita? Então o Senhor Jesus diz: tenho, porém, contra ti algumas coisas. O maior exemplo para você falar para pessoas que não congregam nessa igreja, porque essa igreja tem isso, aquilo, aquilo outro, é você mostrar 7 cartas do Apocalipse. E diz assim: olha, todas elas eram imperfeitas. Eu gosto de uma palavra do pastor Neil Barreto, que ele diz que a igreja é como a arca de Noé. A arca de Noé tinha todo tipo de animal. De humano só Noé e sua família. Imagina um elefante. Eu já até disse aqui uma vez, imagina um elefante. Há muitos anos atrás fui num circo. Meu filho era pequeno, meu irmão ganhou lá por ser policial, ganhou os ingressos, nós fomos para o circo. Primeira vez que eu fui no circo. Naquele tempo podia ter os animais ainda. E é interessante, estava lá o elefante e um palhaço correndo com um pinico. Meu Deus do céu, que pinico enorme. Atrás do elefante, para ele ter fecal ali dentro. Agora imagine, irmãos, a arca de Noé. Gorila, macaco, leão, todo tipo de coisa. O fedor que era aquilo ali. Mas lá fora, as pessoas estavam morrendo afogadas. Então qual era o melhor lugar para estar? Lá fora, onde não tinha as fezes dos animais fedendo? Ou lá dentro, aonde tinha, mas quem estava lá estava sobrevivendo? Não era dentro da arca? Apesar de todo o fedor, era melhor estar dentro da arca do que estar lá fora morrendo afogado. E apesar de todo defeito que uma igreja pode ter, ainda é o melhor lugar para se estar. Porque estando aqui, você está ouvindo a palavra e você está aprendendo como ir para o céu. Aí ele diz: então aí em seu meio, estão aí no seu meio, os que submetem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para que comesse coisa sacrificada aos ídolos e praticasse a prostituição. Apesar daquela igreja ser uma igreja que guarda a fé, mas não é uma igreja doutrinária. O pastor daquela igreja, ela tolerava pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Se você ler Números capítulo 22 ao capítulo 25, você vai ver que Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, porque o que Deus abençoou não tem como ser amaldiçoado. Então ele deu um conselho para Balaque. Está lá no capítulo de número 31, versículo 16, de Números. Ele aconselha Balaque a fazer uma festa de ídolos, trazer um monte de mulher e convidar os judeus para irem lá participar daquela festa. Aí a Bíblia diz que eles foram, embebedaram, prostituíram, adoraram os deuses. E naquele dia, diz a Bíblia, que Deus, ele vai matar 24.000 pessoas. Capítulo número 25, versículo 9. A maneira que ele encontrou, já que o profeta não conseguiu amaldiçoar, porque Deus tinha abençoado. Então ele diz: se esse povo pecar, se esse povo partir para a idolatria, então Deus vai castigá-los, porque Deus é santo. Balaão, ele conhecia sobre Deus. Ele sabia que Deus era santo, é santo e exige que todos que o seguem sejam santos. Então ele diz: arma uma cilada, prepara mulheres, prepara a comida, põe os ídolos. Eles vão lá, Deus vai castigar eles. E você, Balaque, vai ter o que você quer. Então ele vai lá e faz. O Senhor diz que lá na igreja de Pérgamo havia essas pessoas que tinham essa doutrina, que tinham esse costume, que não se importava. Aqui está dentro do contexto grego-romano. Os gregos romanos, para eles, a prostituição, o adultério, não era algo pecaminoso, não era algo horrendo, era algo normal. Tanto é que muitas vezes, quando uma senhora queria dar um presente para outra senhora, esse presente era um escravo, para que essa senhora que recebeu o presente pudesse coabitar com esse escravo. Era o costume deles. E havia pessoas que haviam se convertido na igreja, mas estavam mantendo esse costume ainda. E o Senhor diz: vocês estão tolerando isso.
Vocês não podem tolerar isso. Isso é inaceitável no meio de vocês, no meio da minha igreja. Pessoas que seguem a doutrina de Balaão. E quando os gregos romanos faziam essas festas de orgia, se davam diante dos deuses, das imagens. Se embebedavam, comiam, se prostituíam. Quando Paulo escreve em Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e nas nossas traduções traz glutonaria como uma obra da carne, mas no original não é glutonaria. O que acontece é que na nossa estrutura do português, você não repete a mesma coisa que você diz anteriormente. É diferente do grego. E aqui no português já tem lá que o Senhor, que a obra da carne é a prostituição, a lascívia. E depois para baixo, vai dizer no grego sobre orgia novamente. As festas de orgia. Mas para que não se repita o que já diz no começo, no português traduziu por glutonaria, que é comer demais. Porque essas festas, era isso que acontecia. As pessoas comiam muito, as pessoas bebiam muito e as pessoas se prostituíam muito. E a igreja está aceitando pessoas desta forma. E o Senhor diz: ó, eu tenho isso contra vocês. Apesar da fé de vocês, vocês estão aceitando essas coisas. Aí no versículo 15 ele diz: além disso, estão aí também em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. É interessante que quando você lê a carta a Éfeso, lá fala das obras dos nicolaítas. Aquilo que era obra lá em Éfeso, aqui em Pérgamo, já era uma doutrina. Porque, irmãos, quando não se corta o mal pela raiz, cresce de tal forma que aquilo começa a se tornar uma doutrina dentro da igreja. É a mesma obra dos nicolaítas, é a mesma desses que seguem a doutrina de Balaão. Tanto que alguns estudiosos não vê a diferença de uma de outra. É a mesma coisa. Então uma igreja que tinha uma fé, era uma igreja também que recebia a acusação do Senhor. Aí o Senhor diz no versículo 16: portanto, arrependa-se, senão eu irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Veja bem, lutarei contra eles. O Senhor castiga os desobedientes, os obedientes o Senhor não castiga. O Senhor julga os desobedientes, o obediente o Senhor não julga. Eu irei contra eles. E há um arrependimento exigido de toda a igreja. Ainda que é um grupo que está em pecado, mas o Senhor manda toda a igreja arrepender-se. Mas pastor, por quê? Porque eu tenho que sentir em minha pele. Eu tenho que sofrer. Eu tenho que interceder, como se eu mesmo fosse o pecador. Quando você pega o livro de Neemias, ele recebe a notícia do que está acontecendo em Jerusalém. Ele começa a orar dizendo: Senhor, nós pecamos, nós erramos. Mas Neemias sequer tinha nascido em Jerusalém. Neemias sequer esteve em Jerusalém. Mas ele se põe no lugar daquelas pessoas. Muitas vezes nós esquecemos disso. E nós esquecemos, nós oramos para Deus castigar o pecado do nosso irmão, quando nós deveríamos confessar o pecado do nosso irmão, como se nós mesmos tivéssemos cometido ele. O que o Senhor exige da igreja é que ela confesse o pecado, como se ela mesma estivesse pecando. Ah, mas são eles. Não, todos nós somos um corpo, todos nós temos que sofrer. O juízo vem só sobre eles, vem, mas eu tenho que sofrer com ele, eu tenho que confessar com ele, eu tenho que interceder por ele, eu tenho que pedir: Senhor, perdoa o pecado, perdoa, Senhor, restaura, Senhor. Ele errou, ele pecou, mas restaura, Senhor. Eu tenho que confessar junto com ele. É o que o Senhor exige da sua igreja. E veja bem, que se não ouvirei contra eles com a espada da minha boca. Aqui não é a vinda, a parousia de Cristo, a manifestação de Cristo nos ares, não. Aqui é enquanto a igreja estiver na terra. O julgamento acontece enquanto a igreja está na terra. O julgamento do Bema, do tribunal de Cristo, não é julgamento de exortação, não é julgamento para castigar pecado, não. Lá o julgamento é para receber recompensa. Mas aqui acontece o julgamento
quando nós estamos em pecado e nós devemos pagar pelo pecado. Versículo 17. Mais uma vez, é conclamado quem tem ouvidos, ouvir o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor faz a promessa: ao vencedor darei o maná escondido. O maná escondido, a Bíblia diz que quando o povo de Israel esteve 40 anos no deserto, o maná descia todos os dias, de domingo a sexta-feira. De domingo a quinta-feira, 2 litros por pessoa. Se deixasse para comer no outro dia, apodrecia. Mas no dia sexto, eles pegavam 4 litros. 2 para comer na sexta, 2 para comer no sábado, que no sábado não poderia trabalhar. Aquele 2 litros a mais que eles pegavam na sexta, não apodrecia no sábado. Mas, se eles pegassem para cada um 4 litros no domingo, na segunda-feira teria bicho naquele maná. Mas a Bíblia diz que Deus mandou Moisés pegar uma porção daquele maná, colocar dentro de uma vasilha, que colocou dentro da arca da aliança. Aquele maná nunca apodreceu. Aquele maná nunca pegou bicho. Aquele maná estava na presença de Deus. É esse o maná escondido que o Senhor diz: eu darei para vocês de comer o maná escondido. O Senhor está dizendo que vai nos alimentar. O Senhor está dizendo que nós vamos ter uma vida plena. Não é que nós vamos chegar no céu lá e Deus vai abrir a arca da aliança, vai trazer lá um maná, uma porçãozinha. Não, não é isso que está dizendo. Está dizendo aqui de um alimento na sua plenitude, que o Senhor dá a todos aqueles que vencem. E diz também: eu lhe darei uma pedrinha branca, com um novo nome escrito. Aqui também não é que você vai chegar no céu, Deus vai pegar um pedregulho branco e vai dar para você. É dentro da cultura da época. Quando uma pessoa passava por um julgamento e ele era condenado, ele recebia uma pedrinha preta. Mas quando ele era absolvido, para mostrar para todo mundo que ele tinha sido absolvido, ele recebia uma pedrinha branca. Então, quando o Senhor diz aqui que ele vai dar uma pedrinha branca, o Senhor está dizendo sobre isso, sobre a brancura da justificação, que você vai ser declarado justo, que você nunca mais vai ser condenado, que você nunca mais vai pecar, porque você vai estar para todo sempre com Ele. Amém? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas nós podemos errar, claro que podemos, mas quando nós chegarmos ao céu, nunca mais nós cometeremos qualquer erro. Nós estaremos para todo sempre justificados e considerados inocentes diante do Senhor. E ele diz que nessa pedrinha você vai receber um novo nome. É interessante na Bíblia que Deus trocou o nome de algumas pessoas. E quando Deus trocava o nome, dizia de nova direção. Por exemplo, Abraão era Abrão, foi para Abraão, dizendo que agora ele é pai de muitas nações. Sarai, Sara, dizendo que ela é princesa. Benjamim, o nome dele era o filho da minha dor. Jacó era Benoni, né, filho da minha dor. Aí Jacó põe o nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Jacó, que muitas vezes é traduzido por suplantador. Agora tu és Israel, príncipe do Senhor, campeão do Senhor. Então mudança de nome fala de mudança de vida, fala de uma nova etapa, de uma nova direção. Então quando o Senhor diz que vai dar um novo nome para nós, Ele vai dizer, Ele está dizendo que nós vamos estar totalmente numa vida diferente, numa direção diferente daquela que nós vivemos aqui na terra. Aqui na terra tem altos e baixos. Tem dia que nós ganhamos, tem dia que nós perdemos, tem dia que nós somos heróis, tem dia que nós somos vilão, mas lá no céu nós recebemos um novo nome. Nós seremos para toda eternidade santo junto com Ele, glorificado junto com Ele e vivendo para todo sempre junto com Ele. Quantos podem levantar a mão e dizer amém? Que o Senhor faça de nós vencedores e que o Senhor nos conserve na sua presença. O grupo de louvor vai estar louvando o Senhor Jesus agora. Enquanto eles vão louvar, nós vamos contribuir com os dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor Jesus. Você não é constrangido a ofertar, mas se você fizer, faça com alegria.
Alegria de